Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos, a mais uma aula sobre reações de adição, de adição a esses alcinos, que a gente já viu na aula anterior, um pouco mais sobre a aplicação, sobre exemplos, onde a gente encontra no dia a dia. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as reações, de adição e entender um pouco mais sobre a química por trás dela. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que falar, relembrar um pouco da reatividade, porque como é que os alcinos eles vão reagir? Mas então, aí precisamos entender e voltar um pouco sobre, entender um pouco mais sobre a reatividade. Então, a gente tem, com a ligação π, como a ligação π ela é resultado da sobreposição dos orbitais p, os elétrons da ligação π, eles vão estar expostos, como a gente mostra aqui na figura. Vão estar bem representada essa sobreposição aqui, desses orbitais p para poder formar a ligação π, do alcênio. Então, a gente precisa entender e relembrar como é que é essa estrutura do alcênio, porque a gente viu que a ligação, do alcênio, como a gente mostrou sempre, na outra aula, no outro vídeo, estava falando que a estrutura do alcênio é C dupla C. Então, a estrutura base seria essa presença. Então, partindo daí, a gente tem que o alcênio apresenta ligação dupla e essa ligação sigma, uma ligação sigma e uma ligação π. E essa ligação π é resultado da sobreposição dos orbitais p, como eu bem falei. Então, eles vão estar mais expostos, o que fazem, eles não estão hibridizados, e esses elétrons, ele acaba fazendo o quê? Os alcênios são moléculas extremamente ricas em elétrons, e eles são altamente reativos. Então, essas espécies têm deficiência, ele tem essa parte deficiente de elétron, que são os eletrófilos. E o que é que acontece, A reação de adição, ela é da seguinte forma: eu tenho um alcênio simples, onde tem essa adição, onde esse é representado pelo eletrófilo, que ele vai acontecer, onde vai acontecer essa reação. E aqui nessa reação hipotética, a gente consegue bem visualizar onde esse é representado pelo eletrófilo e o NU, o nucleófilo. Ou seja, a partir daí a gente tem essa geração, essa reação de adição eletrofílica dos alcênios. E a partir daí a gente vai entender um pouco melhor sobre como é que essas reações de adição acontecem. Então, a principal característica desses compostos de ligação é porque tem a presença da dupla ligação e é comumente chamada de reação de adição eletrofílica, onde essa ligação π é quebrada para poder formar duas ligações sigmas, ou seja, essa reação, ela vai ter a quebra da ligação dupla e a formação de duas novas ligações sigmas, ou seja, como vimos anteriormente, vai acontecer também variação de energia, que eu vou mostrar mais à frente. Aqui está novamente nessa reação hipotética, onde o resultado dessa mudança é geralmente energeticamente favorável. O que isso quer dizer? Que o ΔG dessa reação, ela vai ser menor que zero. Onde é que vai ser que aconteça essa reação? Ou seja, portanto, essas reações vão ser exotérmicas devido o ΔH dela ser negativo, ser abaixo de zero. Então, o que vai favorecer essa espontaneidade da reação? Fazendo assim, uma pergunta. E aí, por que essa reação de adição eletrofílica ela é energeticamente favorável? Pensem bem. E para poder responder essa pergunta, vocês podem pausar o vídeo, tentem pensar por que acontece isso, mas agora a gente vai entender um pouco melhor por que essa reação é energeticamente favorável. Então, partindo, a gente tem a ligação π, a gente tem essa ligação sigma entre o eletrófilo e esse nucleófilo hipotético. Essa ligação, elas são quebradas para poder ter a formação dessas duas novas ligações, onde entra o eletrófilo e esse nucleófilo. E observe que a energia liberada ao fazer essas duas ligações, sigma, ela vai exceder a energia necessária para poder quebrar a ligação sigma e a ligação π nos reagentes. Ou seja, por que as ligações elas são já mais fracas devido ela ser energeticamente favorável, portanto, a reação de adição são geralmente exotérmica. O que vai acontecer? Para a gente poder responder a pergunta que tinha feito no slide anterior, temos que entender como funciona essa adição de alcênio, ela vai ocorrer.
Observe que na reação hipotética está acontecendo, né, o rompimento da ligação π e da ligação π do alceno e do nosso produto aqui de partida. E depois temos que, no produto, apenas, a gente tem ali nos reagentes dois produtos, né? O alceno e esse nosso reagente de partida, esses dois reagentes. E no produto final, a gente só tem apenas uma molécula, ou seja, vai diminuir a desordem do sistema e a entropia dessa reação, né? Então, temos um ΔS menor que zero também, e isso justifica, né, a questão anterior. Ou seja, com relação à entropia da reação, temos, né, novamente, que esse ΔS menor que zero, uma vez que formarão, né, duas moléculas, formarão apenas uma, e isso vai diminuir significativamente a desordem de toda essa reação de adição dos alcenos. Partindo daí, né, como falo no vídeo anterior, se você não assistiu, pausa o vídeo, volta para assistir o vídeo anterior, para entender melhor, né, como é que está funcionando essas reações de adição. A partir de agora, a gente vai entender melhor como é que funciona, né, as reações de adição e cada particularidade. Então, como vimos anteriormente, essa reação ele pode ser introduzida rompendo essa ligação π e obtendo diversos grupos funcionais. Então, a gente tem que a principal reação de adição a essa dupla ligação de alcenos são, né, como já mostrado anteriormente, a adição de haletos, ácido sulfúrico, água, halogênio na presença de água e a molécula de hidrogênio para poder, onde tem o local, né, com esses meus produtos de partida, ele pode ser o A, essas estruturas daqui, e o B, essas daqui, como a gente já viu anteriormente, e assim fazer com que diversos grupos funcionais sejam presentes naquela minha estrutura para até mesmo em síntese de obtenção de algum fármaco, de algum produto que eu quero, partindo desses, né, desses alcenos. Então, vamos lá. A reação de adição de HX a alcenos. Em um grande número de reações de adição, o reagente ataca o alceno, ele é polar, ou seja, facilmente polarizado. O que isso quer dizer? Que os haletos de hidrogênio estão entre as substâncias mais simples para se adicionarem a esses alcenos. Ou seja, como vimos nos slides anteriores, esses reagentes eles têm que ser polarizados, né? Ou polares, para poder acontecer facilmente essa adição do alceno. Como vocês podem observar nessa reação, e outro ponto, né? A reação ela ocorre rapidamente em uma variedade de solventes. Ou seja, como vocês podem observar nessa reação hipotética, novamente, a gente tem um reagente com uma porção eletrofílica e outra nucleofílica, que foi justamente isso, nessa polarização da molécula. E, com isso, vai ter um centro eletrofílico e um centro nucleofílico. E aí temos o alceno, o haleto de hidrogênio, tendo, então, como produto final o haleto de alquila. E como é que seria esse mecanismo, né? Como é que esse mecanismo vai ocorrer? Então, temos esse mecanismo apresentado em duas etapas. Na primeira, temos transferência de prótons, né, para esse alceno, formando um carbocátion intermediário. Se não está lembrado bem do que significa carbocátion, né, revise as aulas anteriores, para poder a gente saber, então, como é que vai ser esse intermediário. Daí a gente tem essa reação, né? A gente tem, então, que a transferência de prótons, né, do arceno, dessa dupla ligação, vai atacar esse hidrogênio, rompendo essa ligação, né, do nosso haleto de forma lenta. Na segunda etapa, né, a gente já tem a formação aqui do carbocátion, né, e do meu haleto. Daí, então, a gente tem que, na segunda etapa, um ataque nucleofílico sobre esse carbocátion intermediário para poder formar o haleto de alquila. Então, a gente tem essa, né, introdução do par de elétron de maneira já mais rápida. Observe que, na primeira etapa, o par de elétron do alceno atuando como nucleófilo, né, e esses atacando o centro eletrofílico, ou seja, o hidrogênio ele vai estar mais polarizado com carga negativa do que o halogênio. Então, vamos lá, o mecanismo é polar, por isso as setas estão completas, né? Temos que relembrar o fluxo das setas devido aos fluxos dos elétrons. Então,
Nessa segunda etapa do mecanismo, o halogênio ele está com carga negativa e vai atacar o carbocátion, então atuando agora como nucleófilo, né? E ele vai acabar levando a formação desse aleto de alquila, e essa etapa ela é mais rápida. Por quê? A gente vai ver agora graficamente nesse diagrama de energia. Então, a gente tem que os meus produtos de partida, nesse estado de transição 1, com essa transferência de elétrons, ou seja, eu tenho essa primeira etapa, uma etapa mais lenta, que requer mais energia, a formação do meu intermediário, né, meu carbocátion intermediário, partindo agora para o segundo estado de transição, que é onde é a segunda etapa, com o ataque nucleofílico. Né? Observe que nessa primeira etapa, ela é mais lenta, uma maior energia, e temos então o primeiro estado de transição. Nessa etapa, acontece o rompimento da ligação π e começa a formação entre carbono e hidrogênio e também a formação da ligação entre o hidrogênio e o halogênio, e que vai se rompendo, tendo maior energia. Ou seja, nessa segunda parte, a gente tem, né, como eu bem falei, a formação desse carbocátion e o primeiro estágio de transição, consequentemente, o ataque nucleofílico, que vai ser uma etapa mais rápida, para poder começar a ocorrer a reação. Então, portanto, a gente vai ter produtos mais estáveis do que os produtos de partida. Observem aqui embaixo, tá? A gente tem a coordenada de reação e aqui, nesse set de energia livre. Então, a gente vai ver que observe que na primeira etapa é maior energia, porque vai se romper a ligação e, consequentemente, vai ser a etapa determinante para essa reação. Por isso que ela é um pouco mais lenta, tem uma maior variação de energia. E agora a gente tem que entender também um pouco mais sobre a regioseletividade, né, dessa adição de HX a alcenos. Nos casos em que os alcenos são assimétricos, ou seja, a gente tem que observar a molécula e o posicionamento final do H e do X deve ser considerado. Ou seja, essa adição eletrofílica de alcenos assimétricos, elas podem ocorrer de duas maneiras. Né? A primeira, a gente tem um exemplo aqui do propeno, onde tem destacado em vermelho e azul, que seriam as duas maneiras. A primeira maneira, nessa em vermelho, a gente tem, então, a formação de um produto. Na vermelha, a gente tem a formação de outro produto. Vocês conseguem observar que, quando essa adição é feita por cima, a gente tem uma adição aqui, e quando ela é feita aqui por baixo, com a azul, a gente tem a formação aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Essas reações de adição de HX a alcenos, ela tem uma região, assim, uma seletividade para determinada região. Ou seja, vai acontecer em alcenos assimétricos, ele vai apresentar dois caminhos. O primeiro, né, como eu bem falei, o vermelho, ele é adicionado ao carbono 1 e o hidrogênio é o carbono 2, formando um produto. Já no segundo caminho, o azul, a gente tem a adição inversa, né? O hidrogênio está adicionando ao carbono 1 e o X ao carbono 2. E o que vai levar ao produto majoritário? Partindo daí, a gente agora vai entender um pouco mais dessa regioseletividade, partindo, então, desse pensador. Ao analisar muito exemplo semelhante ao que estava acontecendo no slide anterior, levou ao químico russo Vladimir Markovnikov, em 1870, a formular a regra Markovnikov. A gente vai entender um pouco mais o que acontece. Por quê? Devido ao que acontecia, esse ataque, né, de duas maneiras para os alcenos assimétricos, Markovnikov ficou pensando, então, como é que isso aconteceria. Então, ele chegou a essa regra, que acontece o quê? Observe que a gente tem aqui o 2-metilpropeno com a adição, né, do aleto de bromo, né? E isso vai acontecer o quê? Ele é assimétrico, né? Ele tem uma estrutura assimétrica, vai gerar dois produtos. O que acontece? Quando o HX é adicionado ao carbono mais hidrogenado, né, vai ser o produto majoritário. Ou seja, na regra de Markovnikov, a gente tem o quê? A adição de HX ao acenos assimétrico, o átomo de hidrogênio,
de hidrogênio ele é adicionado ao carbono da dupla ligação com maior número de hidrogênio. Então, isso é importante, que a gente tem que observar aqui a dupla, aqui é o carbono e aqui é carbono. Onde é o ponto que tem mais carbono, né, de acordo com a regra de Markov-Nikov? É esse da ponta, porque ele tem 2 hidrogênios. Nesse aqui ele não tem nenhum hidrogênio, então ele seria adicionado nesse carbono terminal. E se não seguisse essa regra, né, ele teria esse primeiro produto, que segue a regra, e esse segundo produto, que ele não é adicionado, né, nesse carbono mais hidrogenado, ou seja, ele é menos favorecido nessa reação. E por que isso acontece? Né? Perguntem, pensem comigo, por que isso acontece? E é o que a gente vai analisar agora. Né? A explicação teórica dessa regra de Markov-Nikov seria o quê? Em teoria, pode acontecer a protonação com qualquer uma das possibilidades nas regiões regioquímicas. Né? E aí, a gente então tem, né, outro exemplo, com um alcênio assimétrico com essas duas rotas, né, com a etapa lenta. A gente tem, primeiro, né, a formação desse carbocátion primário e a formação desse carbono, né, desse carbocátion secundário. Ou seja, isso vai ser crucial. A gente tem que relembrar um pouco também sobre a estabilidade dos carbocátions. Né? E a gente entende que ele, terciário, ele é mais estável, secundário é mais estável e primário ele é o menos estável. Ou seja, mais instável. Então, para a regra de Markov-Nikov, então, quando ele tiver secundário ou terciário, vai ser mais propício a acontecer. Então, estamos aqui com um alceno assimétrico e tem duas regiões para acontecer, né? Como mostrei, de forma por cima e por baixo, esse ataque. Né? E ele ser adicionado. Observe que quando o hidrogênio é adicionado ao carbono 2, né, que é aqui, ele forma, então, um carbocátion primário. E isso vai ser mais lento, né? Essa etapa, a primeira etapa, é mais lenta. E acontece, então, majoritariamente um produto formado quando o bromo está com um carbono mais hidrogenado. Isso vai acontecer devido, né? Na primeira etapa, ocorrer a formação do carbocátion e a gente tem que observar que ele é mais estável sendo secundário. Ou seja, essa primeira rota, quando o carbocátion é primária, ele forma pouco produto, que foi o que a gente viu anteriormente. E quando ele é secundário, que é mais estável, vai ter uma etapa mais rápida, com a formação do produto principal no bromo adicionado, né, ao carbono secundário, que seria o carbocátion, né, secundário. Então, a partir daí, a gente vai entender um pouco mais sobre o diagrama, né, dessa reação. Então, a gente tem que, quanto menor a barreira energética da formação do carbocátion, mais rápida será a sua formação e, consequentemente, maior a quantidade de produtos oriundos desse carbocátion. E será observado na reação. Então, a gente tem que observar, nesse diagrama de energia, o ΔG, segundo, ele é menor do que o ΔG primário, né, primeiro. Então, aquele caminho que leva à formação de um carbocátion, que tem um carbocátion secundário, ele vai ser, né, mais favorecido. E observe que temos aqui duas linhas, uma contínua e a outra trastejada. Na contínua, a gente tem a de menor energia e a de maior energia, a trastejada. Observe que, então, mais uma vez, o carbocátion secundário ele é mais estável. Então, por fim, por isso que os aletos, né, de alquilo secundário, ele se forma com produtos majoritários e o principal. Então, e aí? Com essa compreensão que o mecanismo de adição iônica dos aletos, podemos, então, dar o enunciado moderno da reação de Markov-Nikov. O que seria? O eletrófilo se adiciona, né, é uma nova definição para esse enunciado. Então, ele vai se adicionar no sp2, que está ligado ao maior número, né, de hidrogênios. Então, de modo a produzir um carbocátion mais estável como intermediário. Então, quando a gente fala um pouco, né, sobre essa regra de Markov-Nikov versus esse mecanismo da adição
eletrofílica, temos que, então, o alceno ele vai reagir, por exemplo, quando a gente tem aqui ele com... a gente tem, por exemplo, aqui, ele com o cloro, ele vai produzir... Ele vai produzir, né, deixa eu mostrar aqui para vocês, ele vai produzir, então, uma ligação polarizada e vai atuar como eletrófilo. Então, de acordo com nesse novo enunciado moderno de Markov-Nikov, a gente tem que adicionar o hidrogênio ao carbono também mais hidrogenado, mas além disso, a gente pode introduzir outros elementos que possam atuar como eletrófilo. Então, a gente tem uma ampla definição para esse novo enunciado. E a carga positiva, né, desse elemento será adicionada ao carbono mais hidrogenado, como exemplo a gente tem, né, desse alceno ligado, agora um cloro ligado a uma molécula de água. De álcool. Então, a gente tem aqui uma polarização, o cloro vai seguir como eletrófilo. Então, quando a gente tem a formação de um carbocátion terciário, a gente tem um produto majoritário, né, e ele foi adicionado ao carbono mais hidrogenado. Isso mostra que quando o eletrófilo adicionado ao carbono mais hidrogenado, né, a gente tem uma estabilidade maior devido ao carbocátion ele ser terciário e também apresentar o efeito indutivo doador de elétrons. Seguindo um pouco, né, sobre a respeito da regra Markov-Nikov, a gente tem que entender, então, que nas adições de HX a um alceno, o H se ligará ao carbono da dupla menos substituído, ou seja, com mais hidrogênio. E o X se ligará a carbono com a dupla mais substituído, fornecendo assim produtos. Nesses exemplos, né, vocês façam de acordo com aquilo que a gente acabou de conversar, levando em consideração a regra de Markov-Nikov para favorecer os produtos. Lembrando que o hidrogênio ele vai ser adicionado ao carbono mais hidrogenado. Como temos exemplos aqui. Então, pausem o vídeo novamente, estudem um pouco mais, relembrem, né, alguns conceitos e tentem fazer novamente para poder fixar, né, essa definição da regra de Markov-Nikov. Então, partindo daí, a gente tem uma reação de adição e que ela vai ter também o rearranjo de carbocátion, ou seja, numa reação entre o 3-metil-1-buteno com o ácido clorídrico, a gente vai ter o quê, né? Seguindo a regra de Markov-Nikov, devia ter, espera-se a formação do 2-cloro 3-metilbutano como produto principal. No entanto, o 2-cloro 2-metilbutano é formado majoritariamente. Então, por que isso vai acontecer? Então, tem reações que podem ocorrer, o rearranjo, por quê? O carbocátion, ele pode sofrer rearranjo, e isso é uma característica de desvantagem dessa adição, onde ocorre rearranjo de carbocátion. Por quê? Isso vai justificar a formação de outros produtos, deslocamento de hidreto e outros tipos de rearranjo. Então, vamos ver. Observem aqui a reação, né, do 3-metil-1-buteno, que é essa estrutura aqui, o HCl. A gente tem aqui. Então, espera-se que tivesse esse produto como produto minoritário, né, e esse outro seria o majoritário. Por que isso acontece? Que esperava-se o inverso. Acontece que, devido à estabilidade do carbocátion, do carbocátion sofrer esse rearranjo, vai fazer com que o produto que seria minoritário passe a ser majoritário, devido à estabilidade do carbocátion, né? Lembra? Carbono terciário mais estável, secundário mais estável, menos estável que o terceiro, né, o terciário, e o primário menos estável de todo. Então, a gente tem aqui que ele seria um carbocátion, né, mais estável. Então, o rearranjo, o carbocátion ele pode sofrer esse rearranjo para poder formar um mais estável. E o que acontece? O deslocamento de hidreto, ou seja, esse átomo de hidrogênio ele vai se migrar para esse outro carbono onde está com o meu centro, né, o carbocátion. Então, passa a ser, quando ele, né, se ele não sofre esse rearranjo, a gente tem o produto minoritário, que é essa seta que mostra para cá. Quando a gente tem esse rearranjo, observe agora que o hidreto ele veio para cá e o carbocátion ele agora passa a ser terciário.
que antes era secundário. E, com isso, a formação, né, do produto majoritário com o cloro nessa ponta onde ele é ligado a carbono terciário. Então, um carbocátion mais estável. A partir daí, a gente tem um pouco também que entender as adições de HX ao seno com a regra anti-Markovnikov. Então, o que acontece? Quando os alcênios são tratados com HBr na presença de peróxido, ou seja, a reação tem que ter o peróxido, ocorre uma reação anti-Markovnikov. Ou seja, se a reação não tem peróxido, ela vai seguir a regra normal de Markovnikov. Quando tem a presença do peróxido, vai acontecer de acordo com a regra anti-Markovnikov, que a gente vai ver agora. Esse hidrogênio ele é adicionado ao carbono menos hidrogenado. Ou seja, então a gente tem agora uma região regioquímica que vai ser controlada simplesmente pela presença ou não, né, do peróxido no meio reacional. Então a gente tem aqui um buteno na presença, né, mais o HBr na presença desse peróxido. A gente vai ter, então, esse inverso. O que seria adicionado no carbono mais hidrogenado, a gente tem agora ele no carbono menos hidrogenado. Então, observe nessa reação que a gente tem um alceno, né, com a presença de peróxido e ausente de peróxido. Observe que os produtos finais eles são diferentes. Né? O anti-Markovnikov ele ficou aqui, né, no carbono terminal. E na regra Markovnikov, né, que é devido à estabilidade do carbocátion, ele ficou no carbono secundário. Em ambos temos os produtos principais que seguem, né, o que vai delimitar se vai seguir ou não é justamente a presença ou a ausência desse peróxido. Então, aí a gente consegue observar que essa reação ela tem que ter, né, uma regioquímica diferente, porque tem a formação de carbocátions que seguem a regra de Markovnikov. No entanto, quando tem peróxido, elas não vão seguir. Né? E outro ponto, que essas reações que têm peróxido, ela vai acontecer de maneira diferente com as reações radicalares. Enquanto, na ausência de peróxido, a gente tem iônicas. Partindo dessas reações radicalares, como é que vai acontecer de acordo, né, com essa reação anti-Markovnikov? Essas reações radicalares, elas acontecem em 3 etapas, né? Iniciação, propagação e terminação. O que acontece na etapa de iniciação? Na presença de calor, luz, acontece essa quebra homolítica da ligação. Observe que a seta ela não é seta com a cabeça cheia, né? Meia seta. E isso mostra que um elétron se move para um lado e o outro para outro. Então, a gente tem a formação de 2 radicais, levando a formação de 2 radicais. Na segunda etapa, a gente tem um radical que vai abstrair o hidrogênio do HBr. Sendo assim, observe que o fluxo da seta é de meia seta. Né? E esse átomo de bromo, na forma de radical, ele vai ser adicionado à ligação dupla, né, mais à frente, e que essa ligação ele vai levar apenas um elétron. Como a gente mostra agora na etapa da propagação da cadeia. Esse átomo de bromo foi adicionado à ligação, né, dupla. O que acontece? A formação de um radical secundário. E esse radical secundário, nessa próxima etapa, na quarta etapa, ele vai abstrair esse hidrogênio, né, do HBr, com essa forma, carbocátion, vai abstrair com essa seta, formando um bromo propano. E essa reação ela vai acontecer enquanto tenho bromo radical na minha reação, até fazer a terminação, né, seguindo a reação, seguindo as reações de radicais. Então, a gente observa que o produto vai formar e vai se propagar à medida que a quantidade estiver presente de bromo radicalar. Outro ponto é que a estereoquímica dessas reações. Se a gente tem a adição, né, como bem mostra aqui nessa reação, por cima e por baixo, a gente vai ter a formação, né, de uma mistura racêmica. Então, esse resultado estereoquímico pode ser entendido pelo mecanismo proposto aqui abaixo, como eu já mostrei para vocês, o qual o intermediário de um carbocátion está sujeito ao ataque nucleofílico de ambos os lados. Ou seja, aqui a gente tem o alceno, e quando acontece, né, essa introdução do H, né, do hidrogênio,
vai ter a formação de um carbocátion e que esse X, né, esse meu halogênio, ele vai atacar ou por cima com essa seta azul, formando esse produto S, e por baixo, pela seta vermelha, formando um R. Observe que nesse exemplo a gente tem um alceno nessa primeira etapa. Essa dupla ligação ela vai atacar o hidrogênio com a formação do carbocátion com hibridização sp2, que é trigonal plano, né, que tem essa geometria. O que vai ocorrer é um ataque nucleofílico, e esse ataque, né, ele vai ser por ambos os lados e vai formar dois enantiômeros. Quando a gente tem enantiômeros, a gente apresenta centro de quiralidade. Né? Relembrem um pouco do centro de quiralidade. O que seria esse centro de quiralidade? É a presença de um carbono que faz 4 ligações com grupos diferentes. Isso vai nos dar dois produtos, o R e o S, o que nos leva a uma mistura equimolar. Né? O que seria uma mistura equimolar? Uma mistura rancêmica, né, dos dois produtos, ou seja, eu tenho os dois produtos na mesma proporção, 50% e 50%. Então, a estereoquímica de adição de HX alcenos, quando eles não acontecem na presença de peróxido, acontece esse mecanismo aqui, eu estou mostrando. E quando a gente também tem centros, né, quiralidade. E quando a gente tem a presença de alcenos reagindo com no meu reacional tem peróxido, não vai acontecer dessa forma. Né? Relembre que vai ser essa reação por mecanismo radicalar, com setas, né, de meia cabeça. Nesse caso aqui, a gente tem um mecanismo iônico e ele vai acontecer com o fluxo do par de elétrons, ou seja, setas completas. Então, vamos exercitar um pouco. Né? Temos agora um exercício para poder fixar, né, essas definições e esses exemplos que eu falei até então. Então, vocês vão responder esses dois exercícios, né, para a próxima aula, para a gente discutir um pouco mais e mostrar o mecanismo de cada reação nesse primeiro momento. Né? Propõe um mecanismo de reação para essas reações de adição, letra A e letra B. E, nesse segundo, forneça explicações, né, através de um mecanismo dessa reação. A gente tem essa reação do alceno a HCl e com dois produtos. Então, vocês vão me explicar o que está acontecendo, se vai ter rearranjo, mostrando o mecanismo com passo a passo e justificar o porquê da formação desses dois produtos e o que seria, né, mais estável de acordo com o mecanismo que está acontecendo. Então, por hoje é só, a gente aguarda, né, o retorno e pausem o vídeo, vão acompanhando. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui. Para a próxima aula a gente discutir um pouco melhor a respeito, né, continuidade dessas reações de adição e, por fim, todas as resoluções desses exemplos aqui citados. Até breve, até mais.